Bom dia, amados, paz no Senhor Jesus, que hoje seja um dia abençoado para todos vocês, na sua graça, e também pedindo sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 2, vamos apenas começar. E o título é Uma Igreja Apática. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. É uma das igrejas originais e históricas e está lá na Ásia Menor. E ela recebeu a pregação tanto de Paulo quanto de Timóteo e João. Versículo 1 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, nós estamos vendo que quem está falando aqui é Jesus Cristo, porque é Ele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. E Ele está falando para o anjo da igreja em Éfeso. O anjo tem comunicação direta entre Jesus e a igreja. E com certeza o anjo vai trabalhar com aquela pessoa que está lá naquela igreja materialmente falando, fazendo o seu trabalho. Como nós vimos no capítulo passado, isso aí é uma linha de comando entre Jesus e a igreja terrena. E o fato de Jesus ter as estrelas em sua mão direita significa que ele é o cabeça da igreja, é ele quem está comandando a igreja em todos os sentidos. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas que também discutimos no capítulo passado. Então, Jesus caminha entre elas, mas comunica com essas igrejas através do seu anjo. E hoje, Jesus, tão preocupado com a frieza, com a apatia de Éfeso, que é uma igreja muito importante por ser uma igreja original, que Jesus está mandando essa carta, que é uma carta perpétua, é uma carta que não perde valor para os seres humanos terem conhecimento que é aquilo que Jesus quer que a igreja de Éfeso e todas as outras que surgiram a partir dessas igrejas façam. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 3. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso, se a gente comparar com a maioria das igrejas de hoje, ela não estava fazendo nada de errado, mas também não estava fazendo o que era totalmente certo. A igreja estava perseverando, a igreja continuava com Cristo, mas nós vamos ver que muitas coisas humanas foram introduzidas dentro da igreja, que tornou essa igreja apática e distante da ideia original. Mas com certeza a igreja de Éfeso estava de pé, ela tinha suportado toda a perseguição contra os apóstolos. E também ela tem repudiado os falsos profetas, os falsos pregadores. Então é uma igreja que precisa de um pouquinho de cuidado, um pouquinho de amor, precisa voltar à ideia original para ser aquilo que Jesus Cristo realmente espera que a sua igreja seja. Continuando o versículo 4, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
Aí nós temos que analisar isso aí com cuidado, esse abandonar do primeiro amor, que a igreja de Éfeso, quando o apóstolo Paulo, Timóteo e João pregaram lá, era uma igreja calorosa, receptiva, que estava caminhando dentro da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois os apóstolos se foram, começou a rotina. E dentro dessa rotina, a igreja de Éfeso, para suportar toda a perseguição dos apóstolos e tudo mais, o que eles fizeram? Eles começaram a incorporar certas leis do Antigo Testamento para ter a aceitação do templo. E eles voltaram de alguma forma ao modo antigo, mais conectado àquilo que se pregava nas sinagogas. E também eles passaram a ter rituais mecanizados, com panfletos em que as pessoas decoravam aquilo que era para se recitar nos rituais e tudo mais. Então, aí entrou uma apatia muito grande, entrou ali uma frieza na igreja de Éfeso, que estava muito diferente daquilo que o apóstolo Paulo, Timóteo e João vieram e fizeram um grande trabalho com ela. Então é isso que Jesus está falando, você abandonou o seu primeiro amor. Quer dizer, a igreja, para sobreviver, como as igrejas de hoje, começa a colocar uma série de coisas humanas para agradar o ser humano, abandonando a primeira ideia de Cristo. E as igrejas que nós vemos hoje em dia, se a gente analisar friamente, já não tem mais aquela identidade, já não está muito longe daquele Cristo que caminhava pelas praias, pelas montanhas, pregando embaixo das árvores com uma roupa no corpo, uma precatinha nos pés, uma pessoa muito simples, muito dócil. Hoje em dia é tudo pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar, para ter uma igreja que chama muitos fiéis, que arrecada muito dinheiro. Tudo isso está fugindo daquela ideia inicial de Jesus Cristo e é prova de que nós estamos abandonando o nosso primeiro amor. Continuando a leitura do versículo 5, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso é algo muito sério, porque Jesus, ele caminha entre os candelabros e comunica com a sua igreja através dos anjos que estão na sua mão direita. Veja que se Jesus retirar esse candelabro, significa que Jesus está se afastando completamente da igreja e está deixando à mercê do ser humano que está ligado às obras satânicas. Mas por que é que Jesus faria isso? Jesus não pode se misturar com essas forças satânicas que a gente vê aqui na Terra. A ideia de Jesus Cristo é uma ideia de nos levar à pureza, à redenção, à remissão dos pecados. E veja que quando a gente coloca o pecado dentro da igreja, como é que a gente vai conseguir essa purificação? De maneira nenhuma, a gente não vai conseguir, mas Jesus Cristo é firme no que diz respeito a isso. Não importa se é a igreja de Éfeso, uma igreja original ou qualquer igreja, Jesus Cristo a julgará com toda a força possível, com toda a verdade, com todo o direito, com toda a lei, com referência aos seus mandamentos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve falar a mesma língua, porque ela é uma só e faz parte do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo pode ser um corpo cheio de pecado, um corpo na desobediência, um corpo que não faz aquilo que Jesus pediu e que está distanciando desse primeiro amor?
Então, nós temos que, como igreja, porque nós fazemos parte da igreja, então nós somos igrejas, nós temos que passar por essa transformação e viver na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, exigir que as nossas igrejas cumpram aquilo que Jesus Cristo está implorando na sua carta. Vamos continuar com o versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Graças a Deus tem um ponto positivo para a igreja de Éfeso e estava de acordo com aquilo que Jesus Cristo queria. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas são os discípulos de Nicolau. Nicolau era um falso cristão e ele introduziu o pecado dentro da sua igreja, mais ou menos comparado com Balaão. Veja que essas pessoas formam uma igreja e trazendo o pecado para a igreja, eles conseguem muitos adeptos. Mas esses adeptos, ao invés de serem adeptos de Deus, são adeptos do Satanás. E aí os nicolaítas trouxeram a imoralidade sexual, dentre outros pecados, para dentro da igreja. Isso é uma autoindulgência, uma coisa inaceitável para Cristo. E graças a Deus, a igreja de Éfeso estava contra os nicolaítas, que era algo muito positivo para Jesus continuar ainda dando uma chance para a igreja de Éfeso. E aí o último versículo, que é o versículo 7, nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Mas que vencedor é esse? O único vencedor diante de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que vence através da fé. E para a gente vencer através da fé, a gente não precisa fazer nenhuma obra para adquirir fé, porque a fé nos é acrescentada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando é que Jesus nos acrescenta a fé? Toda a vez que nós nos melhoramos e vamos nos tornando cada vez mais justos. Porque a pessoa que é cristã, ela tem que ser justa e declarada justa por Deus, não pelo ser humano. Então, à medida em que nós vamos praticando um senso de justiça em nós, Deus vai aumentando a nossa fé. E essa fé, ela vai apoderar de nós, vai nos dar forças, que é para a gente vencer o mundo. Vejam aí na tela o que é que o próprio João nos diz sobre o que significa vencer o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido do diabo vence o inferno. Isso é claro e simples, não fiquem chocados. Mas a gente, para vencer este mundo, a gente tem que viver uma vida honesta, uma vida reta. A gente tem que viver dentro dos mandamentos de Deus e não do homem. A gente tem que querer que a nossa igreja seja vencedora. E a única maneira da nossa igreja ser vencedora é quando ela faz o trabalho para Deus, trabalhando 100% dentro da palavra de Deus, deixando as coisas do homem, do Satanás de lado, mas sendo aquilo que Jesus Cristo quer. E veja que Jesus Cristo se preocupa tanto com a sua igreja que ele parou para
ter essa conversa, escrever essa mensagem diretamente dele para a igreja de Éfeso. Mas veja que aqui está dizendo, diz às igrejas. Significa que são todas as igrejas que surgiram a partir das igrejas iniciais. Então, a nossa igreja está incluída nisso aí. A gente não pode pensar, essa mensagem é para a igreja de Éfeso, agora a gente pode fazer aquilo que a gente quer dentro da igreja. Poder pode, porque Deus, na sua bondade, nos dá o livre-arbítrio, até aos comandantes da igreja, para fazer aquilo que eles acham que deve ser feito dentro de suas igrejas. Inclusive, trazer a personalidade do Satanás dentro da sua igreja, dizendo que é o próprio Deus. Veja que coisa terrível. Então, gente, nós como igrejas temos que exigir que a nossa igreja cumpra as determinações de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso para hoje, nós continuaremos no próximo sábado com este mesmo capítulo, que ele é muito longo, a gente tem que ir dividindo para que o vídeo não fique muito longo. Recomendo vocês a lerem o capítulo. Façam perguntas, comentem. É muito importante quando a gente realmente estuda junto com o outro, porque muitas vezes algo que eu não vejo, você pode ver e me falar. A palavra de Deus é muito complexa, existem vários ângulos, desde que sejam ângulos aceitáveis dentro da palavra, são ângulos para serem estudados. Agora veja que analisar Apocalipse, vocês vão ver no decorrer do curso que Apocalipse envolve toda a Bíblia. Então a gente tem que ter paciência para verificar outras partes da Bíblia quando estudando Apocalipse para ter sucesso. Eu oro que vocês tenham um dia abençoado, que o seu final de semana seja maravilhoso, juntamente da sua família, amigos, e que todos à sua volta recebam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo corra bem, para que o seu coração esteja cheio de felicidades, principalmente aquele coração que não se afasta de Deus até no final de semana. É muito importante que Deus seja o centro de nossas vidas, porque nós somos igrejas. Bom dia, meus irmãos, muito obrigada pela sua participação. Sejam sempre bem-vindos, seja lá qual for a sua religião. Aqui discriminação é zero. Nós só queremos estudar a palavra de Deus e queremos que todos caminhem para Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Amém. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Bom dia a todos vocês, muita paz.